ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: preservação da vegetação nativa. Entre agosto e novembro houve redução de 77% no desmatamento do Pantanal. E de 57% no Cerrado. Resultados de pactos firmados pelo governo federal com o governo dos estados que fazem parte desses biomas. Gabriela Noronha. Também foi aprovada a criação dos planos para a prevenção e controle do desmatamento e das queimadas para o Pantanal e para a Caatinga. E ainda, controle da Covid. Estudo do Ministério da Saúde aponta que 60 milhões de brasileiros já tiveram a doença pelo menos uma vez. E que 86% tomaram as 2 doses da vacina. A pesquisa mostra ainda os impactos da pandemia na perda de empregos e na perda de familiares entre os entrevistados. E vamos falar também de direitos humanos. A ministra Macaé Evaristo estará conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para falar das ações de proteção a crianças, população LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Dazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. Ações integradas entre o governo federal e governos estaduais contribuíram para a queda do desmatamento nos biomas Cerrado e Pantanal. Só no Pantanal, num período de 4 meses, a redução chegou a 77%, em relação ao mesmo período do ano de 2023. Os resultados foram apresentados por uma comissão interministerial que traça as políticas para a redução do desmatamento e das queimadas no país. Segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, DETER, a estimativa de desmatamento no Pantanal entre agosto e novembro deste ano é de mais de 146 quilômetros quadrados, o que representa uma redução de 77% em comparação ao mesmo período de 2023. No Cerrado, a redução foi de mais de 57% em relação ao ano passado. Segundo André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, a queda no desmatamento nesses biomas é resultado de um trabalho conjunto entre os governos federal e estaduais. São biomas que têm uma área importante de desmatamento que acontece em áreas privadas. Trabalhando em conjunto com os estados, a gente está conseguindo reverter e consolidar a queda de desmatamento. Na Amazônia, região que abriga a maior floresta tropical do mundo, o desmatamento caiu 45,7% nos últimos 2 anos. Os dados dos últimos meses foram divulgados durante reunião no Palácio do Planalto da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas. Na ocasião, também foi aprovada a criação dos planos para a prevenção e controle do desmatamento e das queimadas para o Pantanal e para a Caatinga, que começam a ser implementados em 2025. Além disso, segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, o país se prepara para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no ano que vem, a COP30. O Brasil vai chegar com muita autoridade política para além das condicionantes objetivas de sermos um país que temos mais de 90% da nossa matriz energética limpa e ou renovável. Também nós estamos cumprindo as metas que o Brasil estabeleceu. A COP30 será realizada em Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Reportagem Gabriela Noronha. Durante a apresentação dos dados sobre desmatamento no Pantanal e no Cerrado, também foram anunciados os futuros planos para controle do desmatamento no Pampa e na Mata Atlântica. A previsão é que eles sejam lançados em fevereiro. A regulamentação da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional foi classificada hoje pelo presidente Lula como um marco histórico. Por rede social, o presidente declarou que a proposta vai garantir um sistema tributário mais simples, eficiente, justo e transparente. Além disso, Lula destacou que o novo modelo tributário terá a condição de impulsionar o desenvolvimento econômico, atrair investimentos, aumentar a competitividade do setor produtivo e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Assim como ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também destacou a possibilidade de crescimento econômico que a reforma trará ao país. Isso aumenta PIB potencial, aumenta expectativas para o futuro
Então nós temos que pensar o curto prazo com essa questão do dólar, do juro, mas nós temos que também olhar para as medidas estruturais que vão garantir uma trajetória de crescimento sustentável melhor para o período seguinte. A proposta de emenda à Constituição que criou a reforma tributária já tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional há 1 ano, mas o texto ainda precisava ser regulamentado. A lei aprovada agora pelos parlamentares estabelece uma série de critérios para a tributação, que será também simplificada. Itens da cesta básica e medicamentos, por exemplo, terão os impostos zerados ou reduzidos. Já produtos considerados prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde, como bebidas açucaradas, por exemplo, serão sobretaxados pelo chamado imposto seletivo. Além disso, 5 impostos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e parcialmente o IPI, foram reunidos em 2, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. A ideia é simplificar a cobrança desses impostos, facilitando e reduzindo os custos para as empresas que pretendem investir no país. 60 milhões de brasileiros tiveram Covid-19, de acordo com uma pesquisa apresentada hoje pelo Ministério da Saúde. O levantamento começou em 2020 e traz dados sobre o histórico de infecção, vacinação e os efeitos da pandemia nas economias das famílias. Os mais pobres foram os que mais sentiram os impactos da doença. Segundo o estudo do Ministério da Saúde, 28,4% da população brasileira teve Covid-19 pelo menos uma vez. São mais de 60 milhões de pessoas. Cerca de 15% dos entrevistados registraram a morte de um familiar devido à Covid-19. A pesquisa EpiCovid 2.0, iniciada em 2020, revela efeitos devastadores na economia familiar dos brasileiros. 35% dos entrevistados perderam o emprego e 21,5% interromperam os estudos durante a pandemia. Além disso, quase metade dos entrevistados relataram redução na renda e insegurança alimentar. Os impactos foram sentidos principalmente pelos mais pobres, de acordo com o pesquisador e médico epidemiologista Pedro Alau. Nós tivemos uma pandemia que afetou mais as pessoas que já eram mais vulneráveis, que já tinham mais dificuldade de acesso ao serviço de saúde. 44% delas, em algum momento, faltou dinheiro para comprar comida durante a pandemia. E em 22% dessas famílias mais pobres, em algum momento, um adulto sacrificou a sua alimentação para garantir que as crianças da casa, os outros moradores da casa, pudessem ter alimentação naquele período. A pesquisa aponta que entre os brasileiros infectados, cerca de 19% relataram condições pós-Covid, como ansiedade, cansaço, dificuldade de concentração e perda de memória. O Brasil começou a vacinar contra a doença em janeiro de 2021. De acordo com o estudo, 84,6% completou o esquema vacinal com 2 doses. Mais da metade dos entrevistados, 57,6%, afirmaram confiar na vacina contra a Covid-19. Outros 27,3% desconfiam da eficácia. A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Leonor Maciel, destaca que o estudo vai ajudar a pasta na construção de novas políticas públicas. Com esses dados de condição pós-Covid, várias outras políticas, principalmente de atenção, precisarão ser construídas, principalmente de organização de rede. Isso vai ser feito a partir de agora. O levantamento foi realizado em 133 cidades com uma amostra de 33.250 entrevistas. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o estudo é o maior da base populacional já feito no Brasil e no mundo. Foi um investimento de mais de 8 milhões de reais e o Ministério da Saúde vê a importância disso. O maior estudo do mundo, possivelmente, em termos de base populacional. A Covid-19 paralisou o mundo em pouco tempo e causou mais de 15 milhões de mortes em apenas um ano. No Brasil, ao todo, 714 mil mortes foram registradas pela doença. Reportagem Pablo Mundim. Crianças, idosos, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+. São grupos que contam com programas de apoio e proteção do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Uma ferramenta importante é o Disque 100, que tem recebido a atenção do governo e passado por modernizações. E para falar desses temas, a gente conversa agora com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Boa noite, ministra. Boa noite. Ministra, a gente começa então perguntando sobre a principal ferramenta para denúncias, que é o Disque 100.
Então, o quão importante é esse Disque 100, essa ferramenta, e teremos novidades aí nesse serviço? Sim, o Disque 100 é uma ferramenta muito importante porque permite que o cidadão e a cidadã de qualquer lugar do Brasil possa se dirigir ao Ministério dos Direitos Humanos e também a toda a sua rede, que articula secretarias estaduais, secretarias municipais, no caso da infância, todos os conselhos dos direitos da criança e do adolescente e os conselhos tutelares. Então, é feita a denúncia de violação de direitos e, de acordo com a área dessa denúncia, são feitos os encaminhamentos para apuração, para acompanhamento, no caso de criança, para proteção dessa criança, acionando todos os mecanismos do sistema de garantia de direitos. Então, o Disque 100 ele é muito importante. Nós estamos passando, nesse momento, por uma reestruturação do Disque 100. Nós teremos, no próximo ano, uma licitação já com novos parâmetros para que a gente atualize e também melhore as respostas a esse serviço. Ministra, vamos falar um pouquinho do que o Ministério vem fazendo no acolhimento de pessoas LGBTQIA+, acolhimento e proteção, porque tem havido um olhar nos últimos tempos especial, inclusive, para essa proteção no meio rural e em comunidades tradicionais. Por que isso foi necessário e o que tem sido feito? Bom, essa população, a população LGBTQIA+, é uma população que sofre muita violência. Nós temos inúmeros casos de assassinato, de mortes de forma muito violenta a essa população, e é importante a gente alcançar o meio rural, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, para que a gente possa não só proteger a vida dessas pessoas, garantir a formação, mas também a inclusão. É um público que tem baixa escolaridade, que muitas vezes não tem acesso devido aos serviços de saúde, e é nossa tarefa garantir também que todos esses direitos alcancem essa população. Agora, ministra, pessoas com deficiência também têm atenção e prioridade do Ministério e tem um programa novo, Viver Sem Limite, né? São 95 ações e 24 já foram entregues, implementadas. Quais são os principais avanços? Bom, nós entregamos ao longo desse ano mais de 1.500 ônibus acessíveis para as redes públicas de ensino. É bem importante a gente lembrar que o Novo Viver Sem Limites é um programa que articula vários ministérios. Então, nós temos ações na área da saúde, por exemplo, como o credenciamento de novos centros de reabilitação, formação de professores na área de pedagogia inclusiva. Nós temos o provimento e equipagem de salas de recurso multifuncional. Foram mais de 6 mil salas de recurso em escolas públicas do país. Tudo isso para garantir uma maior inclusão da população com deficiência. No início da nossa entrevista, a senhora mencionou que o Disque 100 está sendo reestruturado, né? Está sendo modernizado. E os conselhos tutelares também estão passando por uma modernização de infraestrutura, recebendo equipamentos. Quais são o que foi entregue para eles até agora e os resultados do programa DH+? Mais de 500 municípios receberam equipamentos do programa Equipa DH+, que, na verdade, a gente trabalha com a modernização também dos conselhos tutelares. A gente tem avançado com esse programa para a área da política com idosos, também para os conselhos dos idosos. Ele entrega carros, computadores, todos os equipamentos para que possa melhorar o atendimento ao cidadão. Tudo que é fundamental ali para o funcionamento pleno mesmo desses conselhos, né, ministra? Além dos equipamentos, nós estamos constituindo escolas de conselho, que é para a formação dos conselheiros tutelares nos vários estados, e já ofertamos também mais de 16 mil vagas na área de formação para agentes que atuam na pauta da criança e do adolescente, tanto especialização como cursos de aperfeiçoamento. Ministra, e na questão das vítimas aí da ditadura militar, quais foram os avanços que o Ministério teve esse ano? Bom, esse ano nós reconstituímos a Comissão de Presos e Desaparecidos Políticos. Nós tivemos agora, na Semana Nacional dos Direitos Humanos, uma ação muito importante, a partir de uma provocação do Ministério dos Direitos Humanos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução
que garante às famílias das vítimas da ditadura militar que as suas certidões de óbitos elas sejam retificadas, porque anteriormente não ficava expresso, claro, qual foi a causa que levou aquela pessoa a óbito. Então, agora, todas essas certidões, elas serão retificadas para contar que aquela pessoa morreu por vítima de violência perpetrada pelo próprio Estado num regime de exceção, que, infelizmente, nós passamos no país. Isso é muito importante para que a gente recupere a memória e a verdade e para que a gente nunca mais esqueça, para que o país nunca mais admita situações como essas, que são regimes autoritários, porque sempre que a gente passa por regimes autoritários, muitas vidas, né, são perdidas, simplesmente porque às vezes as pessoas pensam de forma diferente. É por isso que a gente defende a pauta da democracia e eu sempre reafirmo, não tem democracia se a gente não tiver uma política séria de garantia dos direitos humanos. Ministra, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria muito que a senhora falasse um pouco sobre o plano Ruas Visíveis, que é voltado para a população de rua. Um plano tão importante, está completando um ano, né? Estamos completando um ano do plano Ruas Visíveis, estamos avançando na constituição de pontos de apoio de rua. Para o próximo ano, a gente tem uma agenda de fortalecimento desses pontos de apoio, que são pontos que garantem à população em situação de rua o acesso a banheiros, a local para higienização, a lavanderias para poder fazer a sua higiene e poder lavar suas roupas, bem como o acompanhamento, porque é preciso que a gente estabeleça vínculos com essa população, inclusive para compreender os processos que levaram aquelas pessoas a essa situação. No Brasil, a gente, infelizmente, voltamos, né, a uma cena de ter crianças em situação de rua, famílias em situação de rua. Então, uma outra agenda do plano Ruas Visíveis é a ação Moradia Primeiro. A gente tem trabalhado para que casas do Minha Casa Minha Vida, da faixa 1, sejam destinadas a essa população em situação de rua e em parcerias com estados e municípios, a gente tem avançado também no aluguel social, que é garantir um primeiro aluguel para que essa pessoa, aquelas que se manifestem, que querem voltar a ter uma residência fixa, para que o Estado possa ajudar nesse provimento do aluguel social, para que a primeira coisa, né, é fazer a pessoa ter um teto, para ela se fortalecer, para que a gente possa inserir em programas de formação profissional, de qualificação profissional, inserir novamente no mundo do trabalho, para que ela possa ter uma renda e daí para frente tocar sua vida. Bom, nós conversamos com Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado, ministra, pela presença. Obrigada a vocês. Mais um passo na luta contra a violência de gênero. Foi lançado hoje o Manifesto Nacional de Mobilização dos Homens Públicos pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. A iniciativa é uma parceria entre a ONU e o governo federal. A cada 10 minutos, uma mulher ou menina foi assassinada no mundo em 2023, segundo dados do relatório global da ONU Mulheres. Foram cerca de 85 mil vidas que chegaram ao fim pela violência. No Brasil, 1.467 mulheres foram mortas no ano passado por questões de gênero. Para fazer frente à violência contra elas, homens que ocupam posições públicas assinaram um manifesto nesta quarta-feira. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e representante do movimento He4She da ONU aqui no Brasil, Edgar Preto, destacou a importância da adesão à causa. Esses números da violência que são inaceitáveis, o machismo, a masculinidade tóxica, faz mal para a sociedade, para as mulheres, para as meninas e também para os homens. A partir desse reconhecimento é que a gente pode se transformar num agente de mudança dessa cultura machista, para a gente fazer um verdadeiro cerco a homens agressores que ainda não compreenderam o não de uma mulher é não em qualquer circunstância. O manifesto reconhece que vivemos em uma sociedade patriarcal, que favorece os homens, colocando a mulher numa posição inferior. Uma estrutura que discrimina e sobrecarrega a mulher, promovendo violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. A
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lembrou que cada um deve fazer a sua parte para pôr fim ao ciclo de violência contra a mulher. Não dá para nos calar, não dá para nos silenciar, não dá para nos furtar do debate sobre a violência contra as mulheres. Nós precisamos, a partir de agora, todos os dias e todas as horas, que é sabedoria de convencer o outro de que isso não pode. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chamou a atenção para a responsabilização dos homens nessa conscientização. A luta das mulheres é de toda a sociedade e é com educação, com conscientização que se avança. Nós, homens, temos o dever de trabalharmos para que não ocorram essas injustiças. O documento sugere que os homens apoiem iniciativas de enfrentamento à violência de gênero, o que inclui intervir em ações de abuso e violência e promover uma cultura de respeito na comunidade. Reportagem Luana Karen. Um cadastro nacional de animais domésticos vai concentrar num banco de dados informações sobre tutores e animais. A criação do cadastro foi autorizada por lei pelo presidente Lula. A ideia é que o sistema ajude a localizar donos de animais abandonados, no controle de zoonoses, no aumento de segurança para compra e venda e no combate a maus-tratos. O cadastro será acessível ao público e caberá ao proprietário informar sobre venda, doação ou morte do animal. Ele será responsável pela veracidade das informações fornecidas. Hoje em São Paulo foi realizado o maior leilão portuário da história. Foram concedidos à iniciativa privada 3 terminais. Um em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Outro em Santana, no Amapá. E o terceiro em Maceió, Alagoas. O valor total previsto para investimento nas 3 áreas ultrapassa os 3 bilhões e 600 milhões de reais. A maior parte será destinada ao porto de Itaguaí. Cerca de 3 bilhões e meio de reais para a construção de um novo terminal dedicado à exportação de minério de ferro. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o leilão garante competitividade ao setor e falou da expectativa também para o setor portuário. O porto, sem dúvida alguma, vai mudar a matriz econômica também do Rio, gerar competitividade e, sobretudo, geração de emprego e renda. A nossa meta é fazer em torno de 55 leilões no Brasil. Será o maior volume de concessões portuárias da história do país, com a perspectiva de investimentos na ordem de bilhões de reais, e a gente espera, ao final, chegarmos a uma carteira de quase 60 bilhões de reais de investimentos privados no Brasil. O Brasil recriou o Comitê Nacional para o Programa Memória do Mundo. O grupo, que tinha sido extinto em 2022, é responsável por selecionar os documentos e arquivos de grande valor cultural e histórico e que farão parte do acervo da Unesco. O Acervo Memória do Mundo é uma iniciativa que tem a função de preservar itens de relevância mundial, que ajudam a contar a história do pensamento e das realizações da humanidade. Entre os itens estão documentos da Guerra do Paraguai e manuscritos musicais de Carlos Gomes, autor de O Guarani, música que compõe a nossa trilha de abertura aqui na Voz do Brasil. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O ministro Vital do Rego tomou posse como presidente do Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Vital foi eleito por unanimidade e inicia seu mandato em janeiro de 2025. O ministro Jorge Oliveira assumiu a vice-presidência da Corte de Contas. A nova gestão tem como prioridade fortalecer o diálogo com a sociedade. Na cerimônia de posse, o ministro Vital do Rego destacou a importância da participação cidadã no TCU. O cidadão, ele deve estar no centro das nossas decisões e atenções, direcionando nossos esforços para resultados práticos que melhorem o seu bem-estar. O mandato terá duração de 1 ano, com possibilidade de reeleição. Saiba mais detalhes em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF retoma julgamento sobre responsabilização de provedores por conteúdo de terceiros. Trabalhadora trans desrespeitada em frigorífico será indenizada. Justiça Federal condena 3 pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Plenário do Supremo Tribunal Federal prossegue com o julgamento de 2 recursos sobre o Marco Civil da Internet e plataformas digitais. A sessão plenária desta quarta-feira começou com o voto do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que havia pedido vista na semana passada. Marcelo Della Libera. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu parcialmente do ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos, e não votou no caso concreto em que o ministro Luiz Fux é relator, por ter declarado impedimento. Sobre o debate relacionado à remoção de postagens ofensivas sem determinação judicial, Barroso entende que em casos específicos, com certo grau de gravidade, as plataformas devem agir com maior agilidade, com dever de cuidado. O ministro também fez um apelo ao legislador para que o Congresso Nacional elabore uma legislação para regular as peculiaridades sobre a responsabilização e a retirada de conteúdo sensível. Cabe ao tribunal localizado no último domicílio do casal analisar a ação de reconhecimento de união estável contra espólio ou sucessores do suposto companheiro falecido. Para o Superior Tribunal de Justiça, a definição do juízo é diferente quando há filho incapaz entre as partes. Fátima Uchoa. A terceira turma do STJ atendeu ao pedido de uma mulher que reivindicava o andamento de ação de reconhecimento de união estável e de direitos sucessórios pós-morte no domicílio onde convivia com o companheiro que morreu. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, na maioria as provas sobre as pretensões defendidas nos conflitos referentes à família estão no domicílio onde as partes residiam, como bens imóveis que compõem eventual patrimônio comum e testemunhas que conviveram com as partes e podem atestar questões controvertidas. Frigorífico em Minas Gerais é condenado a pagar R$35 mil de indenização a uma mulher transgênero que foi desrespeitada no ambiente de trabalho. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou examinar o recurso da empresa. Conforme a decisão, a empresa falhou em criar um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso quanto à identidade de gênero dos empregados. Rocine Gomes. Durante os 5 anos de trabalho, a mulher não foi chamada pelo nome social, nem podia usar o vestiário feminino. A empresa argumentou que outras trabalhadoras não gostavam da presença dela no ambiente e que não tinha como resolver a situação. Também alegou que contava com homossexuais no quadro de funcionários. Para a sexta turma do TST, a empresa não soube diferenciar identidade de gênero de orientação sexual e falhou em criar um ambiente de trabalho inclusivo. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou por unanimidade o mandato de deputado federal do União Brasil de Santa Catarina. O TSE confirmou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que entendeu que o partido não praticou fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. Estevão Furtado. O relator do recurso, ministro Floriano de Azevedo Marques, afirmou que não havia provas de candidaturas femininas fictícias, já que os recursos destinados a elas não foram redirecionados para candidatos homens. Também foram descartadas as alegações de suposta fraude na distribuição de recursos a candidatos negros e pardos e de abuso de poder econômico. Com isso, ficam mantidos os mandatos do deputado federal Fábio Luiz Chioquete e dos deputados estaduais eleitos pelo partido. Justiça Federal condena 3 pessoas por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa. O esquema de lavagem de dinheiro envolvia pagamentos de propinas relacionadas a contratos firmados entre a Petrobras e a empresa Confab Industrial entre 2007 e 2010. Os condenados são ligados à BSN Comércio e Representações, que representava a Confab no Brasil. As penas variam de 6 a 7 anos de prisão, além do ressarcimento de R$10 milhões à Petrobras. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 com limite para aumento do fundo eleitoral. Programa de pleno pagamento de dívidas dos estados passa pelo Senado. Texto segue para sanção presidencial. E senador defende criação de CPMI para apurar o uso de emendas parlamentares. Boa noite. Senadores e deputados aprovam a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 com limite para o aumento do fundo eleitoral. Na mesma sessão do Congresso Nacional, os parlamentares também liberaram créditos extraordinários para diversos ministérios e para o Poder Judiciário. Repórter Érica Christian. O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que prevê um crescimento econômico de 2,8%, inflação de 3,1%, juros de 8,05% e salário mínimo de R$ 1.502. Deputados e senadores aumentaram as áreas que não podem sofrer cortes orçamentários, a exemplo do seguro rural e das universidades. O relator da LDO, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou a decisão do plenário de manter a correção do fundo partidário pela inflação e a proibição de contingenciamento das emendas parlamentares. Então isso vai causar uma repercussão de imediato negativa, porque vai mexer no Poder Judiciário, no Poder Executivo, que não vai poder fazer o contingenciamento das despesas, mas ainda tem lá na frente o poder de veto do presidente. A LDO de 2025 prevê que a meta fiscal será zero, ou seja, o governo não terá déficit, como neste ano, nem superávit. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, tentou obrigar a equipe econômica a não flexibilizá-la ao longo do ano. O governo que diz que persegue a meta zero tem uma tolerância aí de quase 30 bilhões de reais de recursos que são dispendidos além do que estabelece a meta na sua centralidade. A LDO de 2025, que vai à sanção, autoriza o governo a não liberar as emendas individuais se descumprirem as exigências do Supremo Tribunal Federal. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, criticou a gestão da economia no governo Lula. Para ele, a dívida pública cresceu cerca de 6% de dezembro de 2022 até julho deste ano. O parlamentar afirmou que o Brasil segue um caminho errado, onde a inflação e os juros aumentam, a dívida pública cresce e o valor do dólar dispara. A continuar nesse ritmo, nós estamos cada vez hipotecando o futuro das gerações, porque a dívida cresce, os juros crescem, o serviço da dívida fica maior e vão faltando dinheiro para as obras, vão faltando dinheiro para o serviço público, de segurança, de educação e de saúde. O programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG, foi aprovado pelo plenário do Senado e enviado para a sanção presidencial. A proposta, que prevê juros menores e parcelamento do saldo dos débitos com a União em 30 anos, foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reportagem é de Pedro Pincer. O programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG, tem previsão de juros menores e parcelamento do saldo dos débitos com a União em 30 anos. O texto modificado na Câmara acrescenta benefícios principalmente para estados já devedores e participantes de planos atuais de regularização de dívidas. Eles terão até 31 de dezembro de 2025 para pedir adesão ao PROPAG. Para o relator, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, a proposta vem em um momento oportuno para ajudar vários estados da federação. Um problema dramático para os estados brasileiros, especialmente aqueles que estão no regime de recuperação fiscal e que não têm condições mínimas adequadas com base nas regras atuais de poder terem condições de subsistirem. Para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, autor do projeto, a implantação do PROPAG
pode ajudar a resolver uma das mais graves questões enfrentadas pelo país. É uma solução importante para os estados da Federação Brasileira, sobretudo aqueles mais endividados, e hoje unimos todos os esforços nesse sentido de buscar a solução federativa para o maior problema federativo brasileiro, que é a dívida dos estados com a União. As dívidas estaduais superam atualmente os 765 bilhões de reais. O projeto segue agora para a sanção presidencial. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite a destinação de parte das multas de trânsito para o custeio da carteira de habilitação para pessoas de baixa renda. Quem traz as informações é o repórter Bruno Lourenço. Os senadores aprovaram um projeto de lei que acrescenta uma nova destinação ao dinheiro arrecadado com as multas de trânsito, o custeio de carteiras de habilitação para condutores de baixa renda. A proposta exige ainda teste toxicológico para todos os condutores profissionais, mesmo os das categorias A e B. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, diz que é importante adequar a legislação em virtude do aumento do número de motoristas de aplicativos. A proposta representa importante iniciativa para reforçar a segurança no trânsito ao estabelecer a obrigatoriedade do exame toxicológico para todos os motoristas profissionais. O projeto determina que as empresas de transporte remunerado individual por aplicativo deverão exigir comprovação do exame toxicológico. A proposta também aumenta de 40 para 50 pontos o limite para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e requer o teste de drogas para a primeira habilitação de todos os motoristas. O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, defendeu a revisão do Pacto Federativo para dar mais recursos aos municípios. Segundo ele, é necessário fortalecer as administrações municipais e equilibrar as responsabilidades. Fernando Dueire afirmou que os critérios de repasse devem ser ampliados para beneficiar cidades mais vulneráveis e carentes de recursos. Educação básica, saúde pública, saneamento e mobilidade urbana são políticas fundamentais, mas frequentemente os gestores municipais não dispõem de recursos suficientes para implantá-las na plenitude. Como cobrar eficiência quando falta financiamento? Como esperar resultados concretos quando as prefeituras são obrigadas a fazer milagres com orçamentos limitados? O Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto da Câmara dos Deputados que regulamenta a constituição, o funcionamento e a fiscalização de cooperativas de seguro e as operações de proteção patrimonial mutualista. O objetivo da proposta é garantir segurança jurídica e maior proteção às pessoas que contratam esse tipo de serviço. A reportagem é de Alexandre Campos. A ideia do projeto é atualizar as regras para permitir que essas entidades, depois de devidamente autorizadas pelo órgão competente, possam também operar no mercado legalmente, sem prejudicar quem as contratar. No caso das cooperativas, excepcionalmente seus serviços que abrangem qualquer tipo de seguro, como de vida, de responsabilidade civil e médico, poderão ser ofertados a quem não for associado. Já as operações de proteção patrimonial mutualista são aquelas que garantem interesse patrimonial de um grupo de pessoas contra riscos pré-determinados, repartindo-os entre os participantes, notadamente os taxistas. O texto prevê penalidades a entidades que operarem na ilegalidade, precedidas por um processo administrativo para apuração de irregularidades. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu o veto de trecho do projeto que cria cargos em comissão na estrutura da Superintendência de Seguros Privados. Ele explicou que essa medida é inconstitucional, uma vez que um projeto apresentado por parlamentar não pode prever a criação de cargos na administração direta ou autárquica. Quero parabenizar o senador Otto Alencar, que teve a iniciativa aqui de ligar, falar com o governo federal e conseguiu o compromisso de veto dessa criação de cargos aí, que representaria quase 2 milhões de reais por ano. Então, num tempo de corte de gastos, acho que cumprimos aqui nosso papel. O texto segue para a sanção presidencial. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, se posicionou a favor da transparência das emendas parlamentares e avaliou como positiva a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, referente à maior fiscalização sobre a destinação dos recursos. Cleitinho defendeu a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar o uso das emendas e também afirmou ser necessário investigar as suspeitas de extorsão por lobistas contra possíveis depoentes na CPI das Betes. Segundo
Segundo ele, tais denúncias atingem a imagem de todos os senadores. Que a Polícia Federal investigue tudo. E que nós aqui, senadores, deputados federais, vamos fazer uma CPMI aqui das emendas. Vamos mostrar aqui, separar o joio do trigo. Vamos mostrar a verdade para a população brasileira. Quem que pega as emendas e entrega para a população mesmo. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Congresso aprova diretrizes para orçamento de 2025 com meta de déficit zero. Câmara estabelece tributação mínima de 15% sobre lucro das multinacionais. Deputados criam política nacional de visitação a unidades de conservação. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que cria uma política pública de visitação a unidades de conservação. O repórter Frederico Sokolovski acompanhou a votação. O projeto aprovado autoriza o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade a contratar instituição financeira oficial para criar e gerir um fundo privado para financiar e apoiar a visitação a unidades de conservação. A iniciativa vai permitir o desenvolvimento de infraestruturas necessárias à segurança, acessibilidade e conforto dos visitantes, ampliando o alcance social e turístico das unidades. O autor da proposta, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, afirmou que com a criação da Política Nacional de Visitação a Unidades de Conservação, será possível construir desenvolvimento e turismo sustentável no Brasil. Após a pandemia, o número de visitantes cresceu muito no Brasil e no mundo. As pessoas buscam o contato com a natureza. As pessoas buscam conviver com a natureza para poder usufruir dela, o que ela tem de melhor a oferecer, sua riqueza. Por isso, a gente consegue, por unanimidade, uma coisa rara nessa casa, aprovar um projeto que cria esse sistema e que cria também condições para que esses parques e unidades de conservação possam se desenvolver de maneira sustentável. A proposta que cria uma política nacional de visitação de parques ambientais, com previsão de fundo privado para financiar infraestrutura de visitação, segue para análise do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Frederico Sokolovski. O repórter Frederico Sokolovski também acompanhou a aprovação do projeto de lei que fixa uma tributação mínima sobre o lucro das multinacionais sediadas no Brasil. O texto agora segue para análise do Senado Federal. A Câmara aprovou o projeto que estabelece a alíquota mínima de 15% na contribuição social sobre lucro líquido para multinacionais sediadas no Brasil. A taxação mínima está prevista em regras globais negociadas por organismos internacionais, como a OCDE, para garantir a cobrança de um imposto mínimo global sobre os lucros das grandes corporações multinacionais, com receitas anuais de 750 milhões de euros ou mais. No plenário, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, afirmou que o projeto vai evitar uma concorrência fiscal prejudicial entre países. É importante que o Brasil se adeque a essas regras. É um projeto que se aplica a empresas multinacionais, ou seja, aquelas empresas que têm sede em diversos países. O Brasil abriga muitas dessas empresas. Ela cria uma regra uniforme, tributária, para que o país seja competitivo e para que nós possamos ter crescimento e geração de emprego sem abrir mão de tributos que são importantes para serem aplicados em políticas públicas sociais. O relator da matéria foi o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que conseguiu apoio de governo e oposição para a aprovação da proposta. A matéria segue agora para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Frederico Sokolovski. Economia. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, lamenta que na regulamentação da reforma tributária, a Câmara não tenha aprovado a isenção de impostos sobre a erva mate. Ele afirma que na região sul e em alguns estados do centro-oeste se consome mais erva mate do que o café.
O deputado garante que assim que a nova lei entrar em vigor, vai apresentar um projeto de lei para incluir o produto na cesta básica com alíquota zero de imposto. Já Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra a aprovação da reforma tributária. Na avaliação do congressista, embora não seja a ideal, a mudança moderniza o atual sistema, reduz o peso dos impostos sobre os mais pobres e ajuda o país a se alinhar a modelos mais avançados, incentivando a geração de emprego e renda. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta que o governo tenha orientado contra a lei de incentivo ao esporte para reduzir gastos. Ele observa que a Lei de Incentivo ao Esporte, criada em 2007, é um programa que representa menos de 1% da desoneração apresentada no ajuste fiscal do governo, mas representa 100% para as políticas esportivas. Por isso, o deputado defende que a lei seja permanente. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a gestão econômica e os cortes nos programas sociais propostos pelo governo federal. Segundo o deputado, graças à incapacidade de gerenciamento das contas, o país enfrenta um déficit de 150 bilhões, apesar de ter herdado um superávit de 50 bilhões de reais. Ele critica os gastos supérfluos e o pedido de apoio do Congresso para realizar cortes no BPC e no Bolsa Família, prejudicando os mais pobres. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, também se manifesta contra a política econômica do governo. Ele cita a forte desvalorização do real frente ao dólar e os cortes propostos pelo governo em áreas como educação e assistência social. O deputado acusa o governo de não agir diante da crise fiscal, afirmando que os empreendedores não têm mais segurança para investir no país. Por sua vez, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, protesta contra a alta taxa de juros praticada no Brasil. Ele afirma que não há justificativa para continuar aumentando os juros, uma vez que a economia já está em crescimento, a taxa de desemprego está em queda e a inflação está controlada. O deputado pondera que a elevação de 1% na taxa de juros pode retirar mais de 40 bilhões de reais da economia. Vicentinho, do PT de São Paulo, defende a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial. Ele afirma que o modelo atual de escala 6x1 é cruel e desumana. O congressista lembra que vários países já adotam uma escala reduzida e a produtividade registrada é ainda maior. Para o deputado, é preciso dar mais dignidade e qualidade de vida para os trabalhadores. Desenvolvimento Regional. General Girão, do PL, manifesta insatisfação com a recente aprovação do aumento do ICMS pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Em vez de priorizar o aumento de impostos, o deputado entende que o governo potiguar deveria promover melhorias em áreas essenciais como saúde e educação, já que, segundo ele, os hospitais estão sobrecarregados e os índices de educação são baixíssimos. Delegado Marcelo Freitas, do União, considera um erro a classificação do norte de Minas Gerais como área de Mata Atlântica. Segundo o deputado, o decreto que restringe a produção agrícola local pune agricultores e aprofunda a vulnerabilidade econômica de uma região já marcada pela seca. Ele defende a mudança da classificação para permitir o desenvolvimento agrícola sustentável e valorizar o agronegócio como motor da geração de alimentos, empregos e riquezas para o Brasil. Heitor Chu, do PSB, agradece ao povo brasileiro a solidariedade demonstrada ao Rio Grande do Sul, que enfrentou uma tragédia ambiental e agora vive um período de reconstrução. Ele elogia o trabalho conjunto feito por voluntários, governos e parlamentares. O deputado reconhece o progresso na captação de recursos por meio de votações de projetos e emendas, mas salienta que o processo completo de reconstrução ainda vai levar tempo. Zé Neto, do PT da Bahia, celebra a inauguração do Centro de Convenções em Feira de Santana, projeto que, segundo ele, trará mais cultura e produtividade para a cidade. O deputado conta que foram investidos mais de 60 milhões de reais na obra, que é esperada há 21 anos e que visa transformar o município em um polo de eventos e cultura. Comissões. O
Os deputados aprovaram a proposta que estabelece custódia compartilhada de animais de estimação. O texto pode seguir direto ao Senado, como informa a repórter Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que estabelece que casais separados poderão compartilhar a custódia de animais de estimação. De acordo com o texto aprovado, na dissolução do casamento ou da união estável, se não houver acordo quanto à custódia de animal de propriedade em comum, o juiz determinará o compartilhamento da convivência e das despesas do animal de forma equilibrada entre as partes. É considerado de propriedade comum o animal de estimação que tenha passado a maior parte da vida no contexto do casamento ou da união estável. Não será concedida custódia compartilhada se o juiz identificar histórico ou risco de violência doméstica e familiar ou a ocorrência de maus tratos contra o animal. Nesses casos, o agressor perde a posse e a propriedade do animal. No compartilhamento da custódia, o tempo de convívio com o animal deve considerar o ambiente adequado para a morada do animal, a disponibilidade de tempo e as condições de trato, de zelo e de sustento de cada uma das partes. Despesas com alimentação e higiene correrão por conta de quem estiver com o animal, e despesas como consultas veterinárias, internações e medicamentos serão divididas igualmente pelos tutores. O tutor que descumprir sem motivo e repetidas vezes os termos da custódia compartilhada poderá perder, sem direito à indenização, a posse e a propriedade do animal de estimação em favor da outra parte, sem mais direito à custódia compartilhada. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, disse que a proposta vai garantir mais segurança jurídica a essa questão. Já há algum tempo, a Justiça tem tido dificuldades em determinar esse cuidado compartilhado, e a legislação oferecida pela Câmara, iniciativa da deputada Laura Carneiro, vai oferecer segurança jurídica às pessoas que querem manter sob seus cuidados, ainda que separados, os seus animais de estimação. Isso tudo demonstra o cuidado e o carinho que nós precisamos ter com os nossos animais de estimação. A proposta que estabelece que casais separados poderão compartilhar a custódia e as despesas de animais de estimação já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Eleições. A Justiça Eleitoral de Goiás declarou o governador Ronaldo Caiado inelegível e cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Jefferson Rodrigues, do Republicanos, está indignado com a decisão que, segundo ele, causou uma comoção no estado. O parlamentar elogia a administração goiana, que alcançou um superávit de 6 bilhões de reais e reduziu a criminalidade. Ele apresenta Goiás como exemplo de gestão eficiente e responsável. Ao tomar posse na Câmara, Ribamar Silva, do PSD paulista, agradece a Deus, à família e aos quase 70 mil eleitores que lhe confiaram o mandato. O deputado, que já foi vereador e secretário de Osasco, se diz orgulhoso por ter ajudado a levar o município ao segundo maior PIB do estado de São Paulo e agora, na Câmara, vai se dedicar a construir um país mais justo e solidário. Justiça. A Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão pediu uma audiência com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para discutir os impactos do julgamento sobre o Marco Civil da Internet. Júlia Zanata, do PL catarinense, afirma que a alteração do regime atual pode ampliar a censura e restringir o conteúdo da internet. A deputada defende uma internet livre, plural e segura, argumentando que decisões precipitadas podem enfraquecer pilares democráticos. Já no entendimento de Tadeu Venere, do PT do Paraná, o direito de expressão não deve ser confundido com o direito de mentir ou incitar golpes e atos antidemocráticos. O congressista destaca a importância de regulamentar as redes sociais para evitar abusos e crimes. Ele também defende que figuras ligadas à tentativa de golpe de Estado sejam presas. Direitos humanos.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, recorda os 10 anos da entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, um colegiado instituído para investigar as violações de direitos humanos durante a ditadura militar. A congressista defende que as recomendações do colegiado sejam cumpridas, incluindo a criação de um órgão para dar continuidade aos atos de reparação histórica. Projeto de Luiz Couto, do PT da Paraíba, cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. De acordo com o parlamentar, a matéria visa garantir, por meio de campanhas educativas e outras ações, mais segurança e proteção aos idosos, reduzindo acidentes que muitas vezes deixam sequelas irreversíveis. Política. Bebeto, do PP, faz um balanço de suas realizações ao longo de 2 anos de mandato, com foco na Baixada Fluminense. O deputado destaca a destinação de 38 milhões de reais em emendas parlamentares que financiaram a construção e inauguração de várias unidades de saúde, incluindo o Hospital Municipal e a Maternidade do Morrinho, em São João de Meriti. Ao prestar contas de seu mandato, Eduardo Veloso, do União do Acre, ressalta sua atuação para valorizar os profissionais da saúde. Na visão do deputado, a desigualdade de renda no Brasil é uma das maiores do mundo, o que prejudica o desenvolvimento do país. Ele argumenta que a distribuição justa de recursos, com aumento salarial e uma administração eficiente, ajudam a combater a desigualdade social. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, também faz uma retrospectiva do seu mandato e enfatiza seu compromisso com a justiça social, a manutenção dos direitos democráticos e a defesa dos mais vulneráveis. A parlamentar destaca sua atuação na luta pelos direitos dos indígenas durante as votações do marco temporal e por medidas de enfrentamento à violência contra a mulher. Votação. O Congresso aprovou na sessão desta quarta-feira as diretrizes para o orçamento de 2025 com meta de déficit zero. A reportagem de Silvia Munhato. O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 com uma meta fiscal de déficit zero para o ano que vem. Mas o governo poderá trabalhar com uma margem de tolerância prevista no arcabouço fiscal de 0,25% do Produto Interno Bruto. Para 2025, isso significa um déficit de até 30,9 bilhões de reais. Para as empresas estatais federais, a meta será de déficit primário de 6,2 bilhões de reais. A LDO fixa regras para a elaboração e execução dos orçamentos anuais. O líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, concordou com o pedido de líderes partidários para retirar do texto da LDO o dispositivo que permitiu o bloqueio de emendas parlamentares impositivas. O bloqueio pode ocorrer para evitar o estouro dos limites de gastos do Executivo. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, defendeu as emendas parlamentares. Emenda é para a população, é para o hospital, é para a creche, é para ajudar a prefeitura a melhorar uma infraestrutura urbana, é para uma área social, cultural, esportiva. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, apresentou um adendo em plenário para permitir que as empresas estatais dependentes do orçamento da União possam colocar em seus contratos de gestão com o governo as dívidas existentes até 2024. Essas empresas são aquelas que estão em transição para entrarem no orçamento de investimentos das demais estatais. Uma das beneficiadas é a Telebrás. Outra mudança feita em plenário na LDO de 2025 flexibiliza a renovação de renúncias fiscais nos setores de informática e tecnologia. Elas não teriam que obedecer prazos de 5 anos e metas. Também foi aceita uma emenda que trata dos recursos repassados pelos estados e municípios para obras federais. Neste caso, o objetivo é deduzir esses valores das dívidas desses governos com a União. Na discussão, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse que era a favor de uma versão inicial do relatório da LDO que obrigava o governo a perseguir o centro da meta fiscal durante a maior parte do ano. Segundo ele, a situação fiscal atual do país exige mais restrições de gastos. Para o deputado Bom Gás, do PT
MP do Rio Grande do Sul, os parlamentares também são responsáveis pelas contas atuais. Eu quero lembrar que só no PERSE, na desoneração da folha, esta casa tirou 45 bilhões das receitas do Brasil. E sem falar dos mais de 40 ou próximos a 50 bilhões de emendas parlamentares. Então eu vim aqui dizer, chega de hipocrisia. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a forma como será feita a distribuição das emendas de comissão, conforme acertado na LDO. Segundo ela, os líderes partidários decidirão o destino dos recursos e a própria comissão não terá participação nisso. Os parlamentares ainda aumentaram as despesas que não podem ser contingenciadas no orçamento, ou seja, despesas que são suspensas quando a meta fiscal está sob risco. Elas eram de 71 tipos na proposta original e aumentaram para 93. A LDO será enviada agora para sanção presidencial. Em outra votação, foram aprovados 5,7 bilhões de reais em créditos ao orçamento de 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.